Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a este primeiro dia de programação dos debates. A Universo Produção tem o prazer em recebê-los e dar início à abertura oficial do 27º Seminário do Cinema Brasileiro, que integra a programação da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes. De hoje até o próximo sábado, dia 27, mais de 100 profissionais estarão no centro de 40 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e os temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usarem a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Vamos inaugurar a programação do seminário com a participação dos curadores do evento, que apresentam o tema central desta edição: as formas do tempo, perspectivas das curadorias. Convidamos para subir ao palco e integrar a mesa do debate o coordenador curatorial e mediador Francis Wagner dos Reis. Os curadores dos longas, Juliano Gomes e Tatiana Carvalho Costa. Os curadores de curtas, Camila Vieira, Leonardo Amaral, Lorena Rocha, Mariana Quinn e Pedro Guimarães. A 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, patrocínio CBMM, Aimoré, Cimento Nacional, Ancine, Itaú, CSN, Sebrae, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural e Educacional, FEComércio MG, Sesc Senac, Casa da Mostra e Instituto Universo Cultural. Parceria Cultural SPCine, Prefeitura de São Paulo. Realização Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Este debate conta com a acessibilidade de Libras. Será gravado e disponibilizado na plataforma do evento mostratiradentes.com.br. A produção da mostra solicita aos participantes, por gentileza, não gravar este debate sem prévia autorização dos coordenadores. No momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, pedimos a gentileza de falar ao microfone e se identificar dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Passamos a palavra para o mediador do debate, coordenador curatorial da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Francis Wagner dos Reis, para fazer a abertura e condução dos trabalhos. Desejamos a todos um ótimo debate. Obrigado, Juliana. Bom dia. Está ouvindo? Tá. Alô? Melhorou, né? Bom dia. Enfim, mais um ano. Grande satisfação estar aqui de novo. Agora com uma equipe visivelmente maior. Eu lembro que até pouco tempo atrás éramos um power trio e agora a gente parece uma filarmônica. Mas o que é muito bom, enfim, eu acho que até mesmo... Alô, melhor? Né? Eu acho que até mesmo o número, né, de integrantes da curadoria nos revela, né, o estado, digamos assim, atual do audiovisual brasileiro, no sentido de que o que a gente tem é uma grande complexidade, numerosa, diversa, de uma diversidade alargada, né? Acho que não é só a diversity que a gente vê, por exemplo, né? A indústria ela capturou a noção de diversidade pensando nos temas e nos quadros da sua própria estrutura. E a diversidade brasileira ela é muito vasta.
e eu acho que ela precisa ser examinada e conhecida. A gente já conhece, na verdade, mas acho que a gente precisa, de fato, elaborar e reelaborar sobre essa diversidade. A gente tem uma mesa que temos integrantes de São Paulo, do Ceará, Pernambuco, Minas, Espírito Santo, ainda que esteja Rio de Janeiro aqui. Mineiros que moram em São Paulo, capixabas tidos como cariocas que moram em São Paulo, uma cearense que mora no Ceará, mineiros e mineiras. Eu acho que a única mineira da mesa que mora em Minas é a Tati, que, na verdade, né, hoje é cidadã do mundo, né, porque a cada momento está num lugar. Mas, se a gente for pensar o processo de Tiradentes, eu gosto de marcar 2007 por um motivo. Obviamente, Tiradentes existe desde muito antes, desde 98. 2007, o que acontece? O Kleber Eduardo ele assume a programação e a curadoria, e ele tem, a partir daí, um esforço de organizar uma produção brasileira, que naquele momento era emergente, que era uma produção, muitos dos filmes se faziam sem edital, a partir de tecnologias novas naquele momento, que é tecnologia digital, edição, câmeras digitais, edição não linear. Muitos dos filmes assim trabalhando no legado da videoarte, né? Outros filmes, por exemplo, longas que se faziam com edital de curta, ou seja, eram filmes que estavam experimentando novos modos de produção. E eu acho importante, quando a gente fala de novos modos de produção, pensar que novos modos de produção não é só uma diversificação da maneira de se fazer. Está implicado também uma diversificação imaginativa, porque a produção ela tem a ver com a imaginação. Se a produção for uma produção de monocultura, a imaginação vai ser de monocultura. Se essa produção for poli, a imaginação também. Então, para a gente falar de diversidade, é interessante pensar dessa perspectiva, né? Então, a partir daquele momento, numa primeira experiência, ele vê que tinha esses filmes novos. Eu até peguei aqui alguns números que ele me passou, que eu acho interessante a gente falar aqui, que é o seguinte: ele entrou em 2007, os longas inscritos foram 37 longas. Já saltando para 2010, passava de 80. E chegando a hoje, mais ou menos 240. Então, de 37 para 240. O que isso nos diz, né? Obviamente, a gente não pode pensar que essa diversidade da produção ela tem a ver só com a iniciativa de cineastas, ou só com a câmera digital. Existiram iniciativas de grande monta, né, nas políticas públicas, que não só incentivaram a realização de filmes, ou finalização, enfim, a realização, mas também, por exemplo, o advento dos festivais, né? Hoje a gente até diminuiu, né? Hoje se diminuiu a quantidade de festivais, mas, em um certo momento, a gente tinha muito festival, que escoou esse grande contingente de produção. Já que a gente não tem um sistema de distribuição, aquele que a gente conheceu no século XX, que vai para as salas de cinema, as pessoas pagam o ingresso, enfim, isso daí, a gente sabe que no Brasil sempre foi um problema para filme brasileiro e que hoje está em franca decadência. Isso precisa ser repensado. E os festivais deram conta, ainda que no espectro muito pequeno, de lançar esses filmes, de dar existência a eles. Ou seja, o filme ele existe não só quando ele é feito, mas quando ele é exibido e ele é visto, nem que seja por 2 pessoas, ou uma, enfim. Então, o Kleber, a partir daí, ele começou a organizar essa produção. E, em 2008, ele fez a Mostra Aurora, de cineastas iniciantes de até terceiro longa. E esses filmes eles se notabilizavam pela produção
criação de novos modos de produção, uma outra dinâmica de set, filmes que eram feitos de diversas maneiras, e são experiências que, enfim, se a gente pega de lá para cá, são experiências que nós, vamos pensar nós enquanto comunidade do audiovisual, são experiências que nós acumulamos. E é interessante que uma política pública efetiva, ela olhe para essas experiências que já existem. Porque alguém determina qual é o modelo de política pública. Se a gente não determinar, a partir das nossas experiências, para poder potencializar essas experiências, dar ferramentas, a Filmes de Plástico é um exemplo. Fizeram um filme com edital, sim, mas não começaram assim. Tiveram várias iniciativas que possibilitaram que esses filmes e essa produtora existissem. Eles começaram a fazer um filme em casa, né? Vídeo em casa. E chegou, enfim, por exemplo, ao que vimos ontem. Um dos cineastas homenageado e lançando 2 filmes. Feitos também de modo não oficial. Acho que é importante dizer isso. Então, o que eu quero dizer é que a gente lidou, assim, essa mesa muito grande lida com um universo de filmes muito vasto. Acho que foram mais ou menos 1.200 inscrições, né? Vai ter os números aqui dos curtas, tal. Mas o que eu acho interessante é a gente pensar que esse processo, inclusive que nos fez chegar a essa temática, é um processo longo, porque essa temática a gente não tirou da cartola, né? Ela vem de insights de discussão aqui, inclusive, nos últimos anos, né? Mas também de uma discussão sobre políticas públicas, de uma discussão sobre essa reconstrução das políticas do cinema brasileiro. Acho que tem 2 pessoas aqui, uma de cada lado, que sabe mais disso do que eu, inclusive pode falar um pouco mais. E eu acredito que as formas do tempo, que é esse tema que a gente está discutindo, fala justamente, assim, imediatamente a gente já identifica como uma experiência contemporânea, que tem a ver com a massiva produção de imagens, né? Uma experiência também que ela é veloz, ela é célere, né? E não é só pela tela. Sei lá, a gente vai num museu, a gente fica quanto tempo na frente de um quadro. Faça essa experiência. Parem, sei lá, no MASP ou na Bienal e vê quanto tempo cada pessoa... A arte contemporânea mais interessante, por exemplo, que eu vi na Bienal, era que solicitava que as pessoas ficassem um tempo maior para olhar, né, o que estava em jogo nessa obra. Provocava, do ponto de vista de negociar com o seu tempo cognitivo. Então, a gente está num tempo em que tudo é muito rápido. Inclusive, isso a gente sabe que gera, inclusive, doenças psicossomáticas, entendeu? Então, é uma coisa, a gente sofre disso. A gente sofre de tempo acelerado. Existe um desajuste. E quem for ver, inclusive, o filme, e eu recomendo, do André Novaes, Hoje à Noite, O Dia que Te Conheci, ele é quase um tratado sobre isso, né? Mas não como diagnóstico de um problema contemporâneo. Ele aplica a imaginação de uma maneira deslumbrante, em que ele mostra 2 personagens no espaço de um dia, que inclusive tomam ansiolíticos, conversam sobre isso, e um desajuste do tempo desses personagens, por exemplo, com o trabalho, com as distâncias, e o encontro do tempo dos 2, a afinação do tempo de 2 pessoas, que é uma coisa maravilhosa, né? Então, quem não viu, vai ter na praça hoje à noite um debate mediado pela Tati. Então, assim, a nossa temática, obviamente, ela fala da forma dos filmes, da duração, fala de 1000 coisas, né? Fala do nosso tempo, da economia de tempo contemporânea. Então, existem vários vetores. Quem for ler o catálogo vai ver diversas possibilidades de pensar isso, inclusive o tempo do trabalho, né? Porque a gente não pode esquecer que um roteirista precarizado aqui, que trabalha para a Netflix, que ganha
por entrega, às vezes faz 20 horas de trabalho. E o fio que liga isso, de um roteirista aqui, que trabalha para a Netflix, e tem que fazer, às vezes, 18 horas de trabalho, o fio que liga isso àquela fotógrafa lá nos Estados Unidos, do filme do Alec Baldwin, que morreu com um tiro, por exaustão da equipe da Netflix, de um projeto da Netflix. Aquilo tem a ver com uma série de questões, inclusive com exaustão do trabalho, isso está claro. Então, é importante a gente olhar para isso. Tá? Gente, eu só quis fazer essa abertura para a gente entender um pouco esse processo que vem, né, desde muito tempo, é uma construção, e é uma construção coletiva. E eu acho que hoje, aqui nessa mesa, é importante dizer uma coisa para finalizar. O rico dessa mesa é que cada um pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito, cada um tem o seu tipo né, o seu gosto particular, seus amores e seus ódios. Só que esse daqui, e por mais que a gente ainda trabalhe, isso é daqui, mas é do mundo, num regime de mínima hierarquia, porque eu estou aqui como coordenador, né? E isso me dá algumas responsabilidades. É importante entender que tudo aqui se dá na conversa. Às vezes mais afinado, às vezes menos, o que o tempo, inclusive, nos permite, porque a gente faz isso tudo muito rápido. Mas é interessante olhar para essa mesa e que essa diversidade complexa dessa mesa, eu acredito que dá a cara que Tiradentes sempre desejou, almejou, e que muitas vezes não foi possível. Então, é um pouco disso que eu queria falar, agradecer a equipe, a generosidade de cada um. O Rubens, gente, o Rubens, aqui, ó, levanta a mão. Inclusive, se quiser, eu queria que ele subisse. Alguém coloque uma cadeira aqui, porque o Rubens, ele é nosso curador assistente, e ele fez assistência para os longas e para os curtas. Ou seja, provavelmente ele conhece essa programação melhor do que nós todos juntos. Pode pôr uma cadeira, por favor, para o Rubens? Ele é a caixa preta da programação. Então, é isso, gente. Exatamente. Ele é culpado também. Gente, é isso. Obrigado pela paciência. É isso. Eu vou passar agora para a Tati, que vai falar das coisas mais relevantes aqui que eu não consegui falar e talvez nem conseguisse. Então, a fala é sua. Bom dia, gente. Tudo bem? Quero agradecer, estar mais um ano aqui em Tiradentes, pelo 5º ano, né? Ano passado, Mário, que você entrou, né? Quando eu entrei de 2018 para 2019, eu entrei morrendo de medo da síndrome da preta única, de ser tokenizada, né? Porque era o primeiro ano em que o festival coletava dados de autodeclaração de raça e gênero para as inscrições. E aí, ao longo do tempo, ano passado a gente pôde celebrar a vinda da Mari, e esse ano a gente celebra também a vinda de Lorena e de Juliano e do Léo. O Léo gosta de você, mas você entendeu, né? Para dizer, assim, e queria começar com isso, para dizer de algo que os filmes estão dizendo também, assim, que é uma pluralidade do que é esse país, né? Preto não é tudo igual, a gente pensa diferente aqui, somos personalidades diferentes, e eu acho muito importante o festival fazer essa afirmação. Porque uma das camadas das estruturas racistas deste país é condensar em um único sujeito e uma única noção, negro, uma multiplicidade muito complexa. Isso é o sentido da nossa humanização. E os filmes estão dizendo disso, e a minha fala vai um pouco nesse sentido, um pouco para dizer de uma ideia de país, que, quando a gente afirma cinema brasileiro contemporâneo, o festival está trazendo, né?
A Mostra Aurora faz 16 anos esse ano. Ano passado foi lançado este livro, que maravilhoso, com certo balanço, obviamente, como todo balanço, incompleto, ainda com questões, e não estou dizendo isso como demérito do livro, pelo contrário, isso é o grande mérito do livro, ter essa abertura para jogar para o pensamento seguir se construindo. O livro Mostra Aurora, 2008 a 2023. Assim. E estou citando esse livro por conta dessa trajetória. Olhar para os filmes, fazer a seleção dos filmes, é fazer a seleção dos filmes para um festival que tem um determinado contexto e um determinado propósito. Então, é sempre uma tensão nossa, né? Pensar os filmes. E, pela primeira vez, eu estou nos longas, então, foi um desafio muito grande. Esse ajuste dos curtas para os longas, mas, ao mesmo tempo, uma felicidade muito grande poder olhar para essa amplitude e, sobretudo, para essa construção e coesão que a Mostra Aurora, como carro-chefe, mas também toda a estrutura e todo o pensamento, ao longo dos anos da Mostra de Tiradentes, apresenta. Né? Vou tentar ser breve aqui, pensando 2 pontos. Assim, e entrelaçando a partir do sentido político, entendendo a política aqui como algo indissociável das proposições estéticas, entendendo que ética e estética são faces de uma mesma moeda. Né? Então, dizer desse propósito político é dizer também da política das imagens e dos propósitos dos filmes. Né? Mas tudo é política? Sim. Quando você acha que não é, aí você está reproduzindo algo que você não tem consciência, o que é pior ainda. E, ao mesmo tempo, a gente está num evento, daqui a pouco vem a ministra da Cultura, tem o Fórum de Tiradentes, que vai discutir políticas públicas, como no ano passado, o ano da retomada, essa palavra se desgasta, né, mas ainda é usada, de reconstrução do Ministério da Cultura e retomada de uma política pública efetiva. Né? Então, vou tentar aqui, muito rapidamente, atuar nessa interseção, né? Com alguns dados. Assim. Tiradentes, como o Francis colocou, assim, sobretudo a partir da Mostra Aurora, se estabelece como algo que vai atuar a partir da margem, trazendo para o centro das discussões, né, filmes produzidos numa fricção e, às vezes, numa contraposição a uma ideia do que mercado celebra. Né? Não que Tiradentes não faça isso, a gente tem a praça, inclusive, esse ano, a praça foi uma trincheira, né, durante os anos do governo passado e durante a pandemia, ainda que online, uma trincheira para a gente, inclusive, se irmanar num sentido dessa política das imagens e do que essas imagens são capazes de nos oferecer como proposição de vida, catarse coletiva, etc., num sentido mais amplo de mercado também. Né? Mas, voltando à Mostra Aurora, que está na 16ª agora, assim, é curioso dizer, e por isso que eu falei dos 16 anos e desse livro que fala dos 15 anos, como a Mostra Aurora corre em paralelo a uma elaboração de políticas públicas no país. Ainda que os filmes não sejam feitos diretamente por fomento público, eles estão ali numa vibração de um país que está se constituindo como um país que olha para a sua pluralidade, olha para a sua cultura, no sentido de fortalecimento disso. Né? A gente tem o estabelecimento do Fundo Setorial Audiovisual e suas linhas de fomento, a gente tem, ainda na cultura, o estabelecimento, e ainda que em um pequeno momento, de alguns editais específicos, afirmativos, como o curta afirmativo e o longa BO afirmativo para realizadores negros. A gente tem o estabelecimento de pontos de cultura que estavam ali com equipamentos e ações voltadas para o audiovisual e espalhados pelo país. A gente tem, na área da educação, Reúne, ProUni, FIES e várias outras iniciativas, além das cotas, que espalharam universidades e cursos de cinema pelo país e possibilitaram a entrada no ensino superior de uma pluralidade de sujeitos, para dizer de uma pluralidade de realidades.
né? Então, a gente teve um florescer aí, interrompido, obviamente, pelo golpe em 2016, mas, vocês já devem ter ouvido isso em casa, né? Minha filha, a única coisa que não vão tirar de você é a educação. Então, a gente resistiu. Então, não tem recuo mais em relação a isso. Não à toa existe uma fala muito ressentida, inclusive no campo progressista, do tal do identitarismo, como algo que vai matar a política, como se política fosse só luta de classe, sem entender que classe, raça e gênero, como dizia Lélia Gonzalez, antes de Angela Davis aqui no Brasil, estão intrinsecamente relacionados, né? Então, a Mostra Aurora, e aí eu vou dizer de uma frustração pessoal que eu acho que é compartilhada, né, por nós, pelo menos dos longas. A Mostra Aurora é esse lugar dessa pulsação desse país, na sua inventividade, sem estar relacionada estritamente a determinações de um mercado, digamos assim, no sentido rentista do termo, né? Produtivista, etc. Ainda que a gente saiba que há certos códigos da Aurora que as pessoas aderem a ele, ainda que isso mude de ano a ano, mas há desejos, né, ali relacionados a visibilidades e relações comerciais, obviamente, porque estamos num sistema capitalista, não conseguimos acabar com ele ainda. Mas o ponto central aqui é o que a Aurora prometia para mim. E Tiradentes, do modo geral, no que apresentava, Olhos Livres também. Neste país que estava florescendo e que teve esse florescimento interrompido, e aqui eu estou dizendo dessa interrupção não para reviver nossos traumas recentes, tanto da pandemia quanto do governo anterior, que foi anticultura, né? Não precisa nem dizer aqui, mas para dizer da fragilidade de um país que não se conciliou ainda com a sua pluralidade. Um país de herança escravocrata, um país extremamente machista. A promessa da Aurora, junto desse florescimento, que aumentou, ainda que não plenamente, mas aumentou a presença de uma pluralidade maior de sujeitos se expressando no cinema e no audiovisual, para mim, assim, que venho da experiência dos curtas, me parecia um lugar que traria isso de um jeito muito poderoso, assim, porque os curtas-metragens, e aí eu vou trazer um dado, porque também depois da minha fala vai entrar o pessoal dos curtas, né? O pessoal dos curtas é ótimo, né? O pessoal dos curtas é porque é uma galera, né? Vou trazer um dado aqui, porque eu fui fazer doutorado, gente, por causa da minha experiência na curadoria de Tiradentes, eu vou contar isso para vocês depois. Nas 3 primeiras edições, depois dessa autodeclaração de raça e gênero, e eu vou colocar aqui só os dados relacionados à declaração racial. 2019, foram, e na 22ª edição, 806 curtas inscritos, 206 pessoas autodeclaradas negras na direção. 6 animações, 70 documentários, 32 filmes experimentais, 97 filmes de ficção, esses dados informados no formulário, né? Na 23ª, no ano seguinte, 873 curtas inscritos, 214 filmes dirigidos por pessoas autodeclaradas negras. Na 24ª, foram 748 curtas, 195 dirigidos por pessoas negras, 2021 já era pandemia. Para além desses dados quantitativos, a gente entende, e aí não estou puxando sardinha para a minha pesquisa, assim, eu estou só tentando observar um fenômeno, que boa parte do que o cinema brasileiro apresenta de mais interessante, mais inventivo, não à toa homenageado, é André Novaes, um dos, né? E os filmes em que a Babi está também trazem essa pulsação, assim, mais inventivos. Por quê? Não porque as pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, são mais geniais, não é isso, assim. É porque há ali um confronto muito direto de uma ideia de universalidade subjetiva, de uma ideia de narrativa universal. Então, se apresentam outras coisas. E essas outras coisas tensionam o campo, porque vem de outras vivências e de outros saberes, outros campos epistêmicos. E isso é muito rico, muito bonito para o cinema brasileiro. Então, o cinema brasileiro está apresentando, tem apresentado, né, a partir dos curtas-metragens, o que a Maria Beatriz Nascimento fala, a partir da ideia de aquilombamento, uma correção da nacionalidade. A gente olhava para o cinema brasileiro, chamava cinema brasileiro cinema branco. Agora, a gente está começando a chamar cinema brasileiro o que fala de Brasil. Isso daqui, essa inventividade que vinha dos curtas desde 2019, porque, digo de novo,
Foi o primeiro ano em que havia autodeclaração, então a gente conseguia dizer esse filme foi produzido por uma pessoa autodeclarada negra, ou indígena, ou LGBT, ou mulher cis, etc., ou homem cis, era esperada para os longas. E olha o paradoxo. Tanto na Aurora quanto na Olhos Livres, a gente tem filmes inéditos. Muitos deles produzidos sem verba pública nem nada. Mas aquela inventividade anunciada nos curtas, aquela galera que despontou, ganhou prêmio, circulou internacionalmente, foi super celebrada, veio pandemia e o nome que a gente não fala, cadê os longas dessa galera? Não estão este ano em Tiradentes. Aí esse pessoal deixou de produzir? Não, gente, foi fazer seus corre. Foi trabalhar com novela, porque pagava, porque tem boleto para pagar. Foi trabalhar com os originals lá, foi trabalhar para as plataformas. Teve gente que desistiu de fazer cinema assim. Olha a fragilidade de uma estrutura de país. Então, assim, voltando ao paralelo, né, à interseção que falei que iria operar nela, é fundamental a gente pensar a política pública nessa dimensão da diversidade do país. E isso não é pegar identitarismo para matar a política, porque a gente está falando de luta de classe, raça e gênero. Né? E os filmes... Vou encerrar já. E os filmes estão nos dizendo isso. Né? E só assim, para conectar com essa coisa da temática, né? A gente está discutindo aqui várias coisas que o cinema nos ajuda a pensar, e falei dessas epistemes que chegam com os filmes, né, de uma pluralidade maior, chega uma episteme do tempo, assim. Porque o tempo do progresso, esse tempo capitalista, né, que é linear e pressupõe uma evolução, progride para quem? Vocês devem ter visto os dados da Oxfam agora, né? 5 homens brancos reúnem uma fortuna equivalente a 5 bilhões de pessoas no mundo. 5 milhões, mentira, 5 bilhões? Sei lá quanto. Enfim, é uma discrepância tão assustadora, eu não guardei... quanto? Bilhão mesmo? É uma discrepância tão assustadora, assim, que eu não consigo nem... E é isso, assim. Esse tempo linear, esse tempo do progresso, essa temporalidade de mercado ultraliberal, ela é para quê? Para quem? Né? O cinema nos ajuda a pensar outras possibilidades. E é isso que a gente tem tentado fazer, e essa seleção diz um pouco disso também. É isso. Obrigada, desculpa me alongar. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, de estar mais uma vez aqui fazendo curadoria em Tiradentes, né? Esse é o 7º ano que eu estou aqui. Saudar todos os colegas. Esse ano a equipe cresceu bastante, né? E achei curioso até a divisão da mesa, né? Os novos aqui desse lado, do meu lado esquerdo, e os veteranos aqui do meu lado direito, né? Acho que não sei se tem gradação. Mas queria muito agradecer todas as trocas, todas as parcerias. E eu vou falar muito pouco, porque eu também sou tímida que nem o André. Eu escrevi um texto, achei curioso, onde eu me identifico muito com o André, porque ele é tímido, e aí ele escreve um texto, eu também escrevi um texto aqui, trouxe para me guiar um pouco, para não me perder. E vou deixar mais espaço para a Mari falar, porque eu sei que ela fala bastante. E dizer como foi... Acho que eu vou falar um pouquinho de como foi o processo, né, de curadoria, que eu acho que é importante dizer, para além de falar um pouco sobre os filmes, o que a gente escolheu, entender assim, a complexidade do que foi esse processo de visionamento dos filmes e as conversas sobre os filmes, né, num ano em que a gente passou de 3 curadores de curtas para 5, com todos os 5 com um pensamento muito diferente do cinema brasileiro contemporâneo, né? Então, nossas conversas foram muito acaloradas, né? A gente estabeleceu uma metodologia bem interessante de conversas a cada semana, e cada um escolhia alguns filmes específicos que tinham chamado a atenção e que não necessariamente seriam filmes que iriam para a seleção. A gente não tinha essas certezas, né? A gente estava ali colocando os filmes para conversar.
E aí surgiram conversas muito acaloradas, a ponto da gente considerar, inclusive, curtas não consensuais, né? E isso é maravilhoso, porque a gente entende que há uma complexidade mesmo de 5 olhares diferentes e que tem diversos atravessamentos, né, para olhar para esses filmes. E aí chegou um ponto em que a gente ficava se perguntando muito como é que a gente ia compor essas sessões de curtas, porque, diferente dos longas, né, uma sessão de longas é um filme só. De curtas, você não coloca um filme sozinho para dar numa sessão, né? Você coloca esse filme em conversa com outros 4, 5 filmes, né? Então, o grande desafio, eu acho que nesse processo que a gente começou as conversas, conversar sobre alguns filmes específicos, falar da singularidade desses filmes, um desafio posterior a isso foi tentar pensar como é que era um desenho das sessões, né? Inclusive, estava bem preocupada com isso, como é que a gente ia compor a temperatura dessas sessões. Acho legal, acho interessante pensar, né, uma curadoria de curtas dessa forma, né? Como é que você regula a temperatura daquela sessão. Então, eu vou colocar 2 filmes explosivos, 2 curtas explosivos naquela sessão, e o que isso pode reverberar? Que tipo de sensação isso pode reverberar? Ou então, eu vou montar uma sessão que tem um filme explosivo e que tem um filme mais morno. Assim. Estou falando de temperatura mesmo dos filmes, e o que isso pode gerar? E eu estou falando o que isso pode gerar, porque, na verdade, são apostas que a gente faz, né? São apostas de curadoria, né? A gente está falando aqui de perspectivas curatoriais, a gente faz apostas. Porque, no fim das contas, assim, a gente só vai ter ideia de como vai ser essa sensação com o público, com vocês, né? Espectadores acompanhando, e o que vai sair do calor dessa sessão. Né? E o que vai chegar para a gente de retorno também, nesse momento em que os filmes vão reverberar na tela. Né? Então, a gente ficou se perguntando o tempo todo assim, como é que a gente ia tentar dialogar, né, num processo que o volume de filmes vem aumentando a cada ano. Né? Eu achava que a gente teria 1000 filmes inscritos, eu ainda estou esperando algum ano chegar a 1000 curtas inscritos. Né? Esse ano foram 972 curtas inscritos, a Tati falou de um ano que foram 800, né? 800 por aí. Então, isso está crescendo, né, exponencialmente, essa quantidade de curtas. E aí a gente selecionou 82, né? Não, 85, exato. 85, que é o quê? 9%, né, desse volume de inscritos. Então, isso passou por conversas muito intensas, né, durante esse processo. E aí eu vou falar assim só de algumas linhas que foram muito recorrentes e que isso atravessa, de alguma forma, a programação. Né? Então, uma das linhas bem recorrentes que a gente encontrou foram filmes que falam de diferentes perspectivas, né, e de modos de trabalho. Né? Acho que o Francis falou um pouco dessa coisa do trabalho e a relação com o tempo, mas pensando o trabalho no espaço urbano, que tem essa relação com a velocidade, com a rapidez, o trabalho precarizado, a uberização, muitos filmes com motoboys como personagens. Então, lidando com essa relação mais veloz com o tempo, com a administração da vida do trabalho precarizado. Então, vocês vão ver alguns desses filmes na programação. Eu vou citar aqui alguns exemplos, não vou falar deles diretamente, porque a gente espera que vocês assistam, e aí a gente vai conversando nos corredores. Eu acho que bom de Tiradentes é isso. Mas, por exemplo, na Panorama, a gente tem um filme que se chama Tato, de Minas Gerais. Samuel Foi Trabalhar, né, que é um filme de Alagoas. Na Praça, a gente... Inclusive, isso, né, esses filmes que tratam do trabalho também, de alguma forma, lidam com o olhar para as masculinidades, porque boa parte desses filmes, os personagens, os protagonistas, são masculinos. E, de certa forma, são ficções que estão ali olhando também para essas masculinidades, né? Como é que elas se performam nessas narrativas. E na Praça a gente tem um filme, por exemplo, como Engole o Choro, que é um filme de São Paulo, Ramal, que é um filme de Minas Gerais. Então, vocês vão encontrando e vocês vão pontuando isso, vocês vão observando que tem muitos filmes que lidam diretamente com essas questões. Isso tem a ver com a temática desse ano. E aí eu queria fazer uma indicação de um texto que está no catálogo, que é um texto do pesquisador e curador de arte Lucas de Lacerda, que ele vai falar justamente disso, dessa relação do trabalho com as dinâmicas do tempo, que tem a ver com o tempo produtivo do
do neoliberalismo. Está no nosso catálogo, é bem interessante o texto dele, que se chama O Tempo Não Diz Eu. E ele vai falando como o neoliberalismo ele vem modificando a nossa relação com o tempo, sobretudo nas relações de trabalho, né? E como isso afeta as nossas relações cognitivas, né? Como o Francis mesmo falou, isso gera cansaço, isso gera apatia, falta de atenção. Então, ele vai falar um pouco dessas dinâmicas de como é, né, esse modo produtivo do tempo do trabalho no espaço urbano. E o segundo aspecto, que também nos chamou muita atenção, alguns filmes que tensionam alguns códigos que ainda não eram assimilados dentro do cinema contemporâneo e que passaram, com o tempo, a serem assimilados e incorporados dentro dessa mesma história, né, de uma história muito recente assim, do cinema contemporâneo brasileiro. E aí, dentro disso, eu queria dar destaque ao cinema feito por pessoas trans, travestis e não binárias, que tem alguns filmes bem espalhados também na programação, né? Alguns filmes eles abordam, na verdade, lidam, né, com elaborações estéticas que estão dialogando com o realismo, com o naturalismo, e tem outros filmes que propõem narrativas que dialogam com aspectos do artifício, né? Esse diálogo com o camp, com o queer. Então, assim, são também formas diferentes, né, de lidar com esses códigos que aí o cinema contemporâneo brasileiro ele vai assimilando, né? E aí eu vou dar alguns exemplos de curtas também, como na formação a gente tem o Quilimauна, na Panorama temos o Jaci, na Praça a gente tem o Pirenopolinda, e tem alguns filmes também na Foco, mas eu não vou falar muito da Foco, que a gente prefere que vocês assistam todos os filmes da programação e dêem um retorno para a gente. É isso, eu vou passar a bola para a Mari, e ela vai complementar, né? Bom dia a todos. Vou continuar falando, então, um pouco dos curtas. Espero não falar tanto assim como a Camila anunciou, apesar de ser reconhecida por falar muito, infelizmente. Mas é difícil, né, falar depois, porque vocês foram colocando ganchos, Camila e Tati, Francis também, que vou pensando, né, em como dialogar com eles, assim. Bom, primeiro dizer assim que a curadoria de curtas foi feita de forma realmente muito coletiva, porque, inclusive, a equipe aumentou e é muito ótimo receber os novos, que, enfim, já tem aí uma trajetória super longeva, na verdade, na curadoria e na crítica. Então, já circularam muito aqui, então foi ótima essa conjunção. Eu sou uma pessoa de meio, né? Cheguei ano passado, então também não sou tão veterana assim. Mas foi ótimo. E aí, frente à diversidade de filmes, né, quase 1000 filmes, é necessário uma equipe maior para ver e, óbvio, que a quantidade e a diversidade de filmes ganha força com uma equipe diversa também de pensamento e referências. Mas uma coisa que foi muito linda do processo coletivo de seleção e curadoria é pensar que a gente apostou muito nos debates, isso está muito expresso no texto da Mostra Foco, nos debates, não necessariamente de consonância de opinião da equipe, mas entender quando alguns filmes geravam debates acalorados entre nós, isso era um dado de relevância do filme, enquanto filme a ser mostrado, dado a ver em uma mostra, colocado junto ao público, para que também o público entre nesses debates e repercuta eles, sinta eles, né? Bom, vou voltar um pouco a isso, mas a curadoria pensou sobre isso e se mobilizou a partir disso, da diversidade de horários e opiniões dentro do próprio grupo. Isso foi uma metodologia, digamos assim, no fim das contas, e foi muito rica, assim. Mas falar de alguns outros pontos, pensando em temáticas, juntando com essa questão que a Camila falou do trabalho, a gente teve uma vertente também, digamos assim, um tema que apareceu muito em muitos filmes, que foram as questões de meio ambiente e lida com a terra e com a natureza. Por um lado, assim, pensar que
que é a nossa lida com a natureza, assim, o nosso contato com esse outro tempo da natureza natural, né? Algo que nos coloca num outro estado, não o tempo acelerado da produção das cidades. Mas, ao mesmo tempo, também pensar na exploração da natureza e da terra e dos trabalhadores que estão operando junto à terra, né? Isso aconteceu. Eu também não vou comentar detidamente a mostra Foco, porque é uma mostra competitiva, então a gente prefere que ela fique mais aberta às impressões, mas a gente tem alguns filmes que são exemplares disso também na Mostra Panorama e mesmo até na mostrinha, assim, relações com a natureza, relações com as questões do meio ambiente, relação com as questões da terra. E aí os exemplos são Hot Air, na Mostra Panorama, que é de um duo, Unidos contra a Colonização, Quebrante, da Janaína Wagner, Fala da Terra, da Bárbara Wagner e do Benjamin de Burca, por exemplo. Isso na Mostra Panorama. Filmes que estão pensando a exploração da terra, a luta pela terra, e como talvez isso tenha a ver com o desmantelo das políticas de meio ambiente do governo anterior. Talvez seja isso que está ressoando na abordagem desses temas, e também numa relação histórica com o meio ambiente num país que tem a Amazônia, né? Muito composto pela Amazônia. Esses filmes, em alguma medida, também colocam a gente numa relação com a terra que seja da não ordem da produtividade ocidental capitalista. Então, aparece muita relação com a terra da perspectiva indígena, por exemplo. E aí a gente vai para uma coisa que tem a ver com o que Tati falou, que é esse ano, Tati, você não mencionou o número desse ano, que são 314 curtas de pessoas negras, autodeclaradas negras, então é esse aumento exponencial. Mas acho que no passado eu também mencionei isso, gostaria de mencionar aqui de novo, que é pensar os filmes feitos por indígenas. São 20 filmes feitos por pessoas indígenas inscritos, né, dentre os inscritos, e 314 feitos por pessoas negras, autodeclaradas negras. E aí, o que é interessante de pensar nesse sentido é olhar para o que a gente considerou na história do cinema como popular, que justamente a Lélia Gonzalez vai falar que o popular no Brasil são negros e indígenas, e como que a palavra, por vezes, substitui essa marcação, né? E acaba apagando esses grupos em meio a isso que a gente pode chamar de cultura popular. Mas aí pensar que, se esses populares foram para trás das telas, né, o que de fato isso está repercutindo. E aí uma das coisas que a gente vê, por exemplo, é filmes que falam sobre essa lida com a terra sob uma outra perspectiva, né, das relações com o tempo de produção da vida, né? Plantar, por exemplo, é um tempo de produção de alguma vivência para se alimentar, e como isso nos coloca numa outra relação com a ordem dos dias, né? E como isso também tem uma perspectiva contra-colonial ou decolonial, que também foi uma perspectiva aí que a gente viu em vários filmes. Bom, aí, passado esse tema, tem o filme, tem um outro tema que a gente pensou, uma outra discussão que apareceu, que é pensar as estéticas e abordagens do que a gente pode chamar de cinemas negros brasileiros, justamente. O que a curadoria pensou nesse sentido? O que apareceu ali nas nossas discussões? Uma percepção de que, mesmo num curto espaço de tempo, se a gente está pensando em cinema contemporâneo e nessa temática, é dizer assim, o cinema dos anos 2000 em diante, do século XXI, que, em termos históricos, é outro dia, o que aconteceu nele que gera algumas consolidações narrativas e estéticas com relação a tempos anteriores. Aí, pensar, estava falando com a Camila ontem, em 20 anos, a gente pode falar de consolidação de estéticas e formas de dizer com relação a alguns grupos e algumas temáticas? É difícil dizer isso, mas, em termos de contemporaneidade, isso, e em termos de Brasil também, né, a gente viu aí que, desde 2016, a gente viveu, sei lá, 100 anos de história, né? Mas é pensar que, sim, aconteceram algumas consolidações, e o que a gente tenta olhar é o que aconteceu com relação a esses cinemas negros. A gente vê algumas repetições de estéticas, até assim, gente, desde coloração, a coloração dos filmes, figurinos já junto aos corpos negros, e sobretudo, dos temas tratados juntos a esses filmes. Então, muitas vezes, a questão do racismo muito frontal,
para um filme com pessoas negras, a discursividade política colocada de forma verbal também muito frontal nos filmes. Quando a gente olha para algumas dessas tendências que vêm até hoje em alguns desses filmes, a gente fala o que há também de deslocamento disso que, num período curtíssimo, então é o contemporaníssimo, se consolidou. E o que há de deslocamento com relação ao que se consolidou e foi sendo também fagocitado pelo mercado audiovisual, né? Não que isso seja um demérito, mas assim, o que uma mostra pode criar de deslocamento com relação ao que está posto, né, no mundo e absorvido, inclusive, por essas dinâmicas de trabalho. E a gente pensou sobre isso também, então acho que vocês vão sacar isso na programação. Ai, meu Deus. E aí, por fim, a última coisa que eu queria falar com relação a essas questões de estéticas talvez um pouco consolidadas e estéticas pensando assim, as formas de mostrar, de mobilizar determinados grupos sociais minorizados, determinadas pautas sociais vinculadas a esses grupos, determinados temas que respondem a uma agenda política associada a esses grupos na contemporaneidade e também na história do Brasil, pensar assim, por vezes, a gente se deparava com algo que a gente falava assim, putz, mas esse filme, e aí também a discussão do cinema brasileiro, né? Não é uma discussão só do contemporâneo, né? O contemporâneo reflete os outros momentos históricos. Mas a gente falava, esse filme está, na verdade, hiperestetizando uma realidade, por exemplo. A gente se deparou com esses debates. A gente falava, mas aí outro grupo, né, desses debates acalorados, que era nos contrastes das ideias, das percepções, outro grupo nosso da curadoria falava, mas tem coisas interessantes nisso aqui. Mas e se a gente não colocar esse filme, que talvez aponte para o debate da hiperestetização de determinadas realidades brasileiras no cinema, o que a gente vai fazer com esse debate no contemporâneo? Talvez a gente vai solapar o debate, se a gente não programa. Por exemplo, é um tipo de exemplo das discussões que a gente tinha, né? E aí a gente apontava também para algo que como que a gente pensa, quais seriam as estéticas ideais para falar de determinados temas e determinados grupos. Existe uma forma ideal, mais correta e mais fiel a determinadas realidades para falar de negros, para falar de indígenas, para falar de grupos sociais em termos de classe menos abastados? A gente se deparou com essas perguntas. A gente não respondeu elas, mas a gente se deparou com essas perguntas e quis colocar elas para junto de outras pessoas, né, que são quem vai vir na mostra. Então, a gente pensou sobre essas coisas e decidiu enfrentar o que os filmes traziam para a gente como questão, pensando isso como força dos filmes. E aí pensar também como não solapar algumas imagens, mas e pensar se a gente solapa algumas imagens e abafa alguns debates, de onde vem essa necessidade, né? Enfim, a gente pensou muito nas questões entre moral e ética, para a programação e para a curadoria. E a gente espera que todo esse debate chegue a vocês e que todo mundo aproveite muito. Pessoal, é um momento tão aguardado por vocês que é a hora de vocês falarem. Quem quer falar? Perguntar, observação, fiquem à vontade, viu? Aqui a gente não... Alguém levantou a mão? Lá em cima, eu vou pedir para você falar o seu nome, por favor. Tá? Ah, que bom. Ah, tá. Tá bom. E eu vou pedir o seguinte, como somos muitos e algumas de nós falamos, então, quem não falou ainda, se quiser se sentir à vontade, e eu acho que eles querem, vocês respondem as perguntas, caso seja uma pergunta para a equipe, né? Se não for uma pergunta direcionada, enfim. Então, fiquem à vontade, por favor. Bom dia, né, a todos. Meu nome é Cecília, eu sou uma brasileira, mas sediada enfrentando a Europa, hoje em dia, e queria parabenizar, assim, que delícia. É a primeira vez que eu venho num evento do meu próprio país e discutindo questões tão vivas e importantes, então, para mim, é um êxtase ouvir vocês. A minha pergunta é sobre a questão da curadoria, porque vocês falaram, né, que tiveram, por exemplo, nos curtas, 900, né? Como que vocês dividem, já que só tem uma pessoa aí que sabe todos os filmes, e são 900, e tinham 5 pessoas para
tratar de toda essa riqueza, eu fiquei curiosa, eu queria saber como que vocês, então, enfrentam essa tarefa de olhar tantas produções e, ao mesmo tempo, ter essa conversação tão rica e respeitosa e diversa que vocês apresentaram para nós. Essa é a minha curiosidade. Oi. Bom, gente, primeiramente, bom dia. Eu não esperava subir aqui, quanto menos falar, mas obrigado pelo chamado, obrigado pelo trabalho também que a gente vem construindo. O processo de divisão dos filmes é uma coisa sempre muito curiosa, assim. Quando eu comecei a trabalhar, sei lá, com cinema, fazendo curadoria e programação. Quando eu comecei a trabalhar em Tiradentes, eu tive que aprender a fazer planilha de Excel. E isso ajuda muito, e, enfim, faz muita diferença, porque eu acho que é como a gente pode subdividir os trabalhos e quantificar as tarefas uns para os outros, assim. Então, no caso dos curtas desse ano, que são diferentes dos últimos anos que eu estive aqui, porque a gente tinha um número menor de curadores, então a gente conseguia dividir mais diretamente os filmes. Esse ano a gente recebeu 900 e encontrou uma dinâmica de duplas nas visualizações, de modo que todo mundo que faz parte da equipe pudesse ficar junto em alguma dupla de visualização, né? Para que todos os olhares e a diversidade de olhares pudessem se encontrar em algum dos lotes de filmes, assim. Todo mundo foi dupla de todo mundo, e aí, assim, sucessivamente, a gente ia passando os filmes para frente, para as etapas mais finais, e como acho que foi a Camila que falou, semanalmente a gente também fazia esse encontro, onde todo mundo indicava um filme e, às vezes, um suplente, que era também uma forma, acho que, da gente entrar em sintonia com as ideias, com o que a gente estava buscando para a mostra, para a constituição da mostra, e para tentar se afinar enquanto conjunto, assim, né, no que a gente ia apostar, no que a gente ia deixar de apostar, no que estava também nos instigando, nos intrigando, gerando dúvidas, para que a gente pudesse chegar no resultado final, assim. Acho que, não sei se respondi. Só um complementozinho muito rápido, assim, nessa dinâmica das duplas, assim, que eu acho que foi fundamental nesse trabalho, assim, de estabelecer esse trabalho de todo mundo ser dupla de todo mundo, porque estabelecia ali pontos de metodologia também que eram... existia uma metodologia geral, existia a metodologia de cada dupla, assim. Cada dupla se sentia à vontade de criar um método também. E aí eu criava, junto com a Lorena, a gente criava um método, com a Mari outro método, com o Pedro outro método, com a Camila outro método, e eles entre si. E isso foi, acho que, fundamental também para o resultado dessa curadoria, assim, porque, como somos 5 e com visões muito diferentes, muito iguais e muito diferentes, assim, essa dinâmica estabelecia essa diversidade, pluralidade, esses debates, fundamentalmente. E ia criando ali também uma relação com os filmes, né? Porque, no fundo, o que nos guia são os filmes. Assim, não existe uma visão de cima para baixo, dos filmes, e, a partir deles, a gente estabelecia essa metodologia mesmo de trabalho. Eu vou falar. Tem. Não está funcionando? Oi. Tá funcionando. Oi, gente. Boa tarde, bom dia. Só para complementar também, porque eu acho que essa pergunta é bem importante, na verdade, que essa dinâmica das duplas, né? Eu acho que primeiro todo mundo começou um pouco com medo, assim, porque era uma coisa nova para Tiradentes a quantidade de pessoas, né? Para os curtos, que também aumentaram, como já foi dito aqui, mas numa sensação de que essa diferença, a gente foi entendendo que essa diferença ela era propositiva, no sentido de que um dos grandes debates, que essa palavra não foi falada, mas foi uma palavra muito falada durante o processo, é que a gente entendia, assim, dentro disso que a Mari e a Camila trouxeram, particularmente em relação aos curtas, né? Seja essas formas de aparecer os discursos, né? Esse imbricamento entre um reconhecimento estético, uma forma de falar, uma forma de linguagem do cinema que falava sobre alguns temas, né?
e que talvez pudessem ser o dito como o ideal, e que, de um outro lado, existia uma ideia de será que esse filme aqui, será mesmo que ele é para ser exibido? Uma ideia de interdição em relação aos filmes, e essa palavra interdição ela foi muito importante para guiar a gente, porque era também, eu acho que essa palavra que Camila usou, temperatura, ela foi uma palavra muito interessante para a gente, para entender que às vezes assim, então é esse filme que idealmente seria interditado, que a gente talvez não por questões talvez éticas e morais eles não aparecessem, foi nessas dinâmicas das duplas que a gente conseguiu ir identificando essas questões como tantas outras para o que eu diria assim numa pequena frase foi programar sem medo assim. Eu acho que essa dinâmica das duplas foi muito importante, né, ter se estabelecido no começo, e Rubens com toda a paciência com o Excel super ajudou a gente a montar, e com a gente também, né, que não é difícil lidar com tantas pessoas, mas assim foi muito, muito, muito importante isso, da gente começar a entender que eram as dúvidas e não as certezas que a gente queria programar. E eu acho que, talvez, né, para essa programação, de uma forma geral, dos curtas, a gente deseja isso, assim, que esse encontro com os filmes eles sejam sempre uma pergunta e não uma certeza, porque foi isso que a gente viveu nesse tempo muito curto, né, que levou, inclusive, às vezes, a gente à exaustão. Né? É uma programação que também tem uma exaustão, isso é importante de ser dito, né? A gente está falando sobre tempo, e tempo de trabalho, e tempo de visionamento, que é uma coisa muito puxada, né? E, ao mesmo tempo, todas essas perguntas assim, né, veio numa outra palavra que era a questão do dissenso. Assim. Então, foi também dentro dessas duplas, quando a gente se via perguntando ao outro, questionando o outro diretamente, que a gente assumia um gesto. E isso está espalhado pela programação, e eu fico muito feliz de ver isso. Assim, né? Parece um gesto muito interessante no momento de vida política, no geral, assim mesmo, que a gente não consegue lidar com a diferença, que a gente não consegue lidar com o dissenso, que a gente não consegue lidar com o debate. Assim. Então, também é uma aposta dentro dessa pluralidade, que foi essas 5 pessoas, junto também com o Rubens, né, que, apesar de estar na assistência também, sempre colaborando muito com a gente em vários aspectos, né, que a gente consiga que essa programação ela produza esse debate pela diferença. Assim, né? Então, isso foi muito interessante, porque foi isso que a gente experienciou coletivamente aqui durante o processo. Eu reverbero tudo que meus colegas dos curtas disseram, mas essa fala da Lorena aqui, final, para mim, é exatamente isso. Assim, eu senti esse ano que as nossas grades de curtas, e principalmente a nossa grade competitiva, que é a Foco, ela mudou de cara, pela chegada, né, de novas pessoas. Chegando mais pessoas, o debate aumenta, né, o tempo de discussão aumenta. Às vezes a gente gastava mais de 1 hora falando de um curta, e é pouco, a gente poderia continuar mais tempo. E eu acho que a programação está concentrada realmente em embates entre os filmes. Porque, se vocês forem ver esses filmes que a gente programou aqui fora do contexto ou dentro de um outro contexto, a discussão vai ser completamente diferente. Então, um filme que subia para a competitiva, ele puxava outro. Né? Tinha uma coisa de reverberação dos filmes dentro da própria grade. Isso que eu acho que é o mais interessante de fazer seleção e curadoria de curtas, é que eles estão sempre em conjunto, eles estão sempre em contato. E, muitas vezes, esse filme, em debate com outro, o debate vai para outro caminho que a gente não necessariamente esperava quando a gente viu o filme individualmente, sozinho, dentro de casa. O colega trazia esse filme e dava uma faísca, ele dava ou um match ou uma faísca. Os matches eram menos interessantes. É importante dizer que esses filmes que a gente era meio consenso, eles iam entrar em algum lugar, e eles até entraram, mas estavam ali meio escondidos. Estão escondidos na programação. O que está para a programação para vocês é onde teve a faísca, onde teve o choque, muitas vezes o dissenso. E isso é muito bom. E eu quero só agradecer de novo aqui essa turma, porque eu aprendo muito. Né? Eu sou o veterano aqui, eu sou o mais velho, eu acho, mas eu também sou o veterano de curadoria, e eu aprendo muito com essas pessoas que estão chegando novas, porque é isso, você está todo o tempo sendo questionado naquilo que você acha que você conhece.
Eu acho sempre que eu conheço os curtas brasileiros, mas quando chega essas pessoas com essas novas visões, eu falo, eu não entendo nada, eu estou começando do zero de novo. Isso é muito bom. Então, obrigado, gente. Foi ótimo. Ainda temos tempo. Mais alguém? Não se reprimam. Ninguém? Aqui, quem está com o microfone? Ali. O rapaz de amarelo ali, por favor, fale seu nome também. Olá, bom dia. Eu sou a Isamaki, eu estou representando a RenDisplay, né, como ouvinte, a primeira plataforma de streaming para surdos no Brasil. E observando, né, vocês, eu fiquei bem entusiasmado para entender, porque tem todo um processo por trás que talvez a gente sabe, mas a gente não discute. É sobre o processo de ansiedade em observar o tempo, em atender o tempo, né, em cumprir o tempo, o prazo. Em meio a todo esse processo, né, de avaliar, de verificar, de retomar, de estudar, né, para atender o tempo. E é importante a gente discutir e refletir sobre essa questão, porque envolve nossa saúde, acima de tudo. Né? E, nesse processo, né, como é que vocês, né, pensaram, né, em atender a qualidade do evento, a qualidade, né, da avaliação, da verificação e também a qualidade da saúde de cada um de vocês? Eu acho importante a gente entender também esse processo. Agora é a hora que a gente começa a chorar. Oi. Eu vou tentar te responder. Enfim, eu me chamo Juliano, eu sou um dos calouros. Talvez a gente possa pensar, e talvez a gente tenha pensado, e o nosso parâmetro de trabalho tem a ver com uma ideia de saúde não só individual, mas ampla e coletiva, no sentido de uma saúde dos encontros, e pensando saúde, que é uma ideia ligada, né, a biologia, a fisiologia, me parece que o equilíbrio dos meios e das substâncias, eles também necessariamente lidam com elementos que se contrapõem de alguma maneira, pensando, sei lá, os biomas ou o nosso corpo, ele também produz venenos em quantidades que são digeríveis ou que às vezes tensionam a nossa capacidade de digestão. Portanto, acho que quando a forma de saúde aqui que a gente pensa tem a ver também com essa composição complexa das substâncias que eventualmente tem uma dose de veneno mesmo, sabe? De, opa, isso aqui talvez me parece me fazer mal ou ser excessivo para mim. Só que pensar, né, até uma coisa que a gente viveu coletivamente no Brasil, né, que é a questão da vacina, né, as vacinas elas são feitas também da própria substância tóxica. Então, eu acho que o tipo de modelo que a gente pensa aqui em relação a uma espécie de estado de equilíbrio fértil desses encontros, né, dessa grande proposição que tem muitos níveis, desde de um filme a um conjunto de filmes, a uma sessão no espaço, a um conjunto de sessões no espaço, a um festival, né? Então, essa saúde tem vários níveis de escala. Eu acho que isso continua algo que minhas colegas falaram. A gente tem uma espécie de compromisso com uma espécie de toxicidade necessária. Por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, você falou de ansiedade, que é um processo que combina muito com a forma das trocas de mercado em seu viés de maximização do lucro. Porque, para as empresas maximizarem o lucro, a maximização tende
a uniformização, a uma espécie de eficiência que é para maximizar uma mesma coisa, entende? Então, aqui, a gente tende a fazer as coisas ao contrário, procurando algo e situações que não são antecipáveis e previsíveis, porque quando o mecanismo de ansiedade ele se acelera e se sobrepõe ao mecanismo de experiência, ele só produz o que já existe. Entende? O mecanismo de ansiedade ele é uma espécie de projeção do que eu já sei em torno do que eu ainda não sei, tentando minimizar o estranho da vida, né? O desconhecido. E o nosso trabalho aqui é tentar sempre, contextualmente, produzir e tensionar situações de conhecimento ou desconhecimento. É engraçado que, acho que foi o Francis que falou aqui, alguém falou uma questão que é muito importante para a gente, quando estava se falando de diversidade, a questão da monocultura, que eu acho que tem a ver com isso, né? A saúde dos biomas, elas têm essencialmente a ver com o inverso da monocultura, né? Você precisa, para a saúde de uma floresta e para a saúde do nosso corpo, uma espécie de conjunto de elementos díspares. Aí eu fiquei pensando, minha cabeça foi para uma coisa, que tem nos anos recentes, a gente teve um episódio, que a gente aqui falou também de questões raciais, com o jogador Vinícius Júnior lá no Real Madrid, e quando queriam ofendê-lo, a palavra da ofensa lá, que eles dizem em espanhol, é mono, 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 mono. E, de certa maneira, aquele mono, além do que quer dizer, o que quer dizer em espanhol, ele está dizendo também mono, no sentido da monocultura, E quer dizer eu, entendeu? É o mas é sou eu, não é você fora. E aqui, o que a gente faz é justo o contrário disso, entende? O que a gente tenta fazer, e isso, tentando fazer a volta na conversa, é o oposto da previsibilidade, entende? A gente tem um contorno, isso aqui tem 27 anos de história, o trabalho de várias pessoas, isso é uma cidade que existe, é um auditório que existe, é uma tenda que existe, experiências que se acumulam, essa é a nossa referência, mas dentro do que existe e acolhendo o que existe, porque nosso trabalho depende, em princípio, de um trabalho de recepção e acolhimento. A gente recebe 1.500 filmes, e eles vão começando a dizer, pela experiência imprevisível que a gente tem com eles, os caminhos que se deve seguir. Então, a nossa tentativa é, de alguma maneira, imaginar e produzir uma saúde que diga o oposto do mono, entendeu? De alguma coisa que possa ser mais de e que, de preferência, nos altere no mecanismo de chegada, entendeu? Que seja imprevisível mesmo, que a gente saia diferente, vocês saiam diferente, a própria programação saia diferente. Porque, às vezes, a gente pensa uma linha de filmes assim, pensando que eu estava falando do Veneno, era sempre muito importante ter isso tem a ver com o que o pessoal dos curtas também falou, um elemento de contraponto, sabe? Porque o contraponto, ele é uma questão muito importante da nossa saúde e vitalidade, entende? O eventual obstáculo, né? Uma coisa que, isso parece que não era isso que eu queria, não era isso que eu pensava. Nesse momento, quando vocês falarem, nossa, o que esse filme está fazendo aqui? É o momento do nosso trabalho, entende? De um dos picos do que a gente deseja, entende? E isso, de alguma maneira, tentando fazer um contorno de uma coisa que eu não sou especialista, é uma ideia de saúde, entendeu? Quero concordar com o Juliano também. E Aisa, né? Fiquei a fim de conhecer essa plataforma. E acredito que essa ideia de saúde tem a ver com o que talvez seja interseção com o seu trabalho, que é uma percepção, pelo menos minha, imagino que compartilhada por alguns, não todas as pessoas aqui, de uma ideia de intervenção no mundo. Isso é bom, mas ruim, né? Assim, porque a gente opera por um motor não necessariamente, aliás, sim, produtivista, a gente tem que entregar num prazo para um evento acontecer. Não só a programação dos filmes, mas os textos para saírem no catálogo. E as compilações para a gente discutir aqui na mesa e com a imprensa.
Então, é um volume de trabalho muito grande que nos afeta, obviamente, gera ansiedade, um monte de outras coisas. Mas existe algo que, para mim, pelo menos, amortece. E aqui, correndo o risco de uma exposição pessoal muito grande, mas imagino que secretamente compartilhada por quem não consegue dizer isso, assim, existe um delírio egóico, momentâneo, desse desejo de intervenção no mundo, das imagens, pelo menos. Existe algo libidinal, é muito prazeroso. Todo mundo que está aqui ama ver filme. E aí chega um momento em que a gente odeia ver filme. Com a mesma intensidade. Mas esse delírio egóico de intervenção no mundo, que tem a ver com a nossa própria vaidade, ele é importante. A gente, inclusive, assumir que tem isso. Não no sentido de achar que a gente é melhor, não, gente. A pandemia e o governo anterior mostraram para a gente muito concretamente o quanto a nossa atuação no mundo é microscópica e frágil. Mas a gente segue nesse delírio para poder continuar e não adoecer. Pelo menos eu, né? Assim, em algum momento, falar, olha, o que eu faço é importante, sabe? Para mim, pelo menos. Mas, obviamente, nesse sentido micro, com muita maturidade, sem o medo de, né, isso parecer arrogante, porque afinal, né, gente, 50 anos estão aí, né, chegando. Uma certa maturidade de compreender que isso não significa nada para outras pessoas, só para mim mesmo, entendeu? Nesse sentido. Então, acho que entender essa complexidade, os nossos próprios desejos, o que a gente quer, o que isso significa para o mundo, para cada pessoa também, assim, e haja psicanálise e macumba para dar conta disso, ajuda a gente a manter a saúde, assim, ou não, porque a gente também sofre com os nossos... Depois desse processo, sai todo mundo esbudegado e está aqui, plena, bela, falando, vamos lá, gente, está tudo certo, entendeu? É isso. Mas obrigada pela pergunta, porque, de fato, é uma questão que a gente precisa se preocupar e quem quer se aventurar aí pela curadoria tem glamour nenhum, gente, é um sofrimento, noites e noites sem dormir, sabe? Um horror. Mas o resultado é massa, então a gente segue por causa disso. O veneno e como é que chama? O remédio, o veneno, o prazer e a dor estão tudo junto. Mais alguém? Davi. Qual o nome? Davi. Tá bonita essa passagem do bastão. Eu acho metafórico. Bom dia, gente. Obrigado. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela riqueza da seleção, da mostra. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para a Camila, mas, lógico, para quem da mesa quiser responder. Porque você falou sobre essa questão das apostas que vocês fazem, né? Lógico, que só se concretizam na reação do público. Esperar, justamente, como vai ser essa recepção. E eu fiquei curioso para saber um pouco sobre como vocês pensam essa dispersão física mesmo da exibição. Pensando no cine-teatro, na tenda e na praça. E pensando que, lógico, a gente está pensando numa mostra em que vários universos vão se encontrar. Seja quem mora aqui em Tiradentes, quem vem de fora e tudo. Como vocês pensam mesmo essa dispersão? Talvez seja melhor fazer em bloco, né? Só faltam 20 minutos. Ali atrás. Quem mais? Vou fazer em bloco, aí a gente... Sério. Tá. Última chamada. Tudo bem, bom dia. Meu nome é Cecília, eu sou do interior de São Paulo. E eu tenho uma pergunta, talvez por ignorância, por não conhecer, estar entrando nesse mundo do audiovisual, mas eu sou estudante do ensino médio e eu conheço poucas produções que vêm de pessoas da minha idade e que são para mostrar a realidade de pessoas da minha idade. Eu acho que a gente conhece um pouco, pelo menos em contato com pessoas que veem a educação como pela superestrutura, mas eu não vejo muitas produções do meu cotidiano. E olhando o catálogo, eu fiquei pensando nisso, um pouco perguntar para a curadoria de curtas e de longas se existe um espaço, e se vocês acham que poderia existir um espaço um pouco mais aberto e mais proeminente,
de produções feitas por jovens que ainda não estão na faculdade, que ainda não estão provavelmente estudando cinema ou que têm mais acesso às produções, mas se vocês acham que tem uma abertura para produção antes disso, sabe? Produção antes da profissionalização do cinema. Mais uma pessoa? Aqui, ó. A gente fecha aqui embaixo. Aqui embaixo. A gente fecha no grupo de 3. Oi, bom dia. Meu nome é Camila. Eu sou estudante de cinema na Universidade Federal Fluminense, no Rio. E a minha pergunta, acho que se conecta um pouco com a dela, falando um pouco sobre os curtas, né? A curadoria dos curtas, que eu acredito que é uma das portas de entrada para pessoas, realizadores que querem entrar no mercado, e principalmente dentro de festivais e mostras, na faculdade é sempre uma pauta muito abordada, né? Que são espaços em que as oportunidades estão mais abertas. E eu queria saber assim, se para além da diversidade de estética, da narrativa, de regionalidade, se existe esse critério também para talvez diretores estreantes ou pessoas que estão começando, porque talvez não colocando em questão a qualidade, mas a gente sabe que uma pessoa que está começando talvez não tenha o mesmo conhecimento, experiência de diretores que estão aí com 20, 30 anos de carreira. Enfim, só para realmente uma curiosidade de uma pessoa que está começando, entender como funciona essa lógica assim, de diversidade de tempo de carreira, eu acho. Vou fazer o seguinte, a Camila responde a pergunta do Davi, aí as outras duas questões a gente divide entre nós aqui. Eu tinha uma coisa para falar também, mas a Camila... Essa relação de dispersão com o público é alguma coisa que a gente não consegue controlar também, né? Então, a gente pensa a programação de curtas, ela é um pouco diferente da programação de longas, porque tem algumas sessões e algumas mostras que são específicas para determinados públicos. Então, você tem, por exemplo, nós temos a mostrinha, que é para público infantil, nós temos a mostra jovem, que é para direcionado para esse público jovem. Nós temos mostra formação, que são filmes que vêm de escolas, universidades, enfim, né, processos formativos. E eu lembro que teve algumas discussões, e eu acho que os demais podem até complementar um pouco dessas discussões que a gente pensou assim, sobre o público. Eu acho que talvez ficou mais forte na questão das 3 sessões da praça, né? Porque a praça ela tem essa cara assim, de ser filmes da família tradicional brasileira, assim, que não pode... Tem filmes de censura livre, filmes que não podem ofender, né? Sempre teve essa imagem, esse imaginário do que seriam os filmes da praça. E a gente tentou trazer rupturas em relação a isso, né? A gente está trazendo filmes que tensionam isso, assim, de uma forma mais frontal. Eu acho que talvez a Lorena possa falar um pouco mais do que a gente pensou em algumas mostras específicas, e o público, que também, assim, na praça é um público muito disperso, né? Ali as pessoas ficam transitando o tempo todo, né? Tem um espaço aberto, diferente da tenda. Uma outra discussão também que foi muito, muito importante, que a gente conseguiu fazer esse ano, foi nomear as sessões da Panorama, porque a Panorama talvez seja a mostra que tenha mais sessões, né? Tem ali 6 sessões. E, às vezes, parece para o público muito disperso a escolha desses filmes ali na Panorama. É um panorama do que a gente viu nesse processo, né? E aí a gente nomeou essas sessões, e isso está mais claro, mais evidente no texto do catálogo. Mas também era isso, também fazer algumas intervenções, mas, ao mesmo tempo, não se arriscar tanto a isso, para não ficar tão evidente e deixar esse espaço mais livre para o público também entender e fluir, né, essas sessões. Quer falar? Gente, só um pouquinho. Vamos tentar contemplar as outras questões também, porque acho que tem mais uma pergunta. A gente tem que terminar o teto em 5 minutos, em 10 minutos. Por quê? Porque depois aqui tem a abertura do fórum, então não pode atrasar. Então, sejamos ágeis. Oi. Acho que tentando abarcar um pouco dessas questões, assim, essa parte da formação, eu acho que talvez seja que mais se aproxima um pouco com isso que tu falou em relação sobretudo a pessoal da universidade, né? Que a gente traz
de lugares muito distintos do Brasil, assim, né? Tem também esse ímpeto assim de olhar para essa regionalidade, para esses lugares de formação. Mas de uma maneira geral, acho que essa coisa da pessoa iniciante, ela de alguma forma é a premissa da própria Aurora, né? Ela já é a premissa de uma das mostras principais daqui Tiradentes, mas que esse fator, ele, digamos assim, ele tem um valor agregado pelo o que o filme gera, assim, né? Isso está muito ligado à carne do filme, assim, como as coisas se apresentam, sabe? Isso não é um fator que, por exemplo, é limitante, entende? Eu acho que a gente, de uma maneira geral, dentro do processo curatorial, está atento a isso, inclusive desperta curiosidades, né? Eu acho que essa lógica, justamente, de porque você é mais novo, você tem menos experiência, eu acho que, na verdade, quando a gente está desse lado da curadoria, a gente está sendo confrontado e aprendendo em muitos aspectos em relação a isso, sabe? Nem sempre a pessoa que tem mais experiência do tempo, né? Acho que o tempo rei nesse lugar, né, de validar algum gesto, alguma coisa, não necessariamente isso é uma conta fechada, entende? Como ao mesmo tempo da mesma forma, a gente vê na programação também pessoas que já têm esse trilho, né? Eu acho que até o pessoal dos longas poderia falar dessa coisa dos clássicos de Tiradentes também, porque acho que tem um pouco dessa relação temporal com a própria história de Tiradentes, né? E do que foi palco de discussão aqui nesses tantos anos de atividade. Então existe muito essa abertura, né? E só para complementar um pouco o que a Camila tinha falado, e aí isso foi uma discussão geral, né? Que a gente queria muito nos curtas que essa experiência para diversos públicos ela fosse experiências formativas. E quando Camila fala essa coisa a praça é um lugar talvez que a gente vai ver coisas mais ou comerciais, né, ou mais tradicionais, essa coisa de ser filmes mais brandos, digamos assim, a gente queria, dentro da possibilidade, né, dentro do que era possível da classificação etária, também possibilitar experiências estéticas diferentes. Então, por exemplo, Ramal, que é o filme do Igor... Como é o sobrenome do Igor? Gomes. Estava certo, você estava em dúvida. Do Igor Gomes, foi um filme que rodou muitos festivais, e é um filme que é da rua, né? Um filme com a rua. Então, a gente, bora botar esse filme na praça, porque tem tudo a ver, depois desse circuito tão bonito que ele fez, ser devolvido. Assim, acho que o Franz falou isso também sobre o Dia que Te Conheci, do André, né, que vai passar junto com Fantasmas. Então, a gente quis, de todas as formas possíveis, dentro do que era possível, a gente vem para cá, né, as mostras competitivas, isso a gente vê dos festivais de uma maneira geral. Elas sempre são as mais importantes, digamos assim, mas a gente tentou programar, não que isso não acontecesse nos anos anteriores, né, mas houve um consenso, pela primeira vez, no grupo de curtas, que era necessário a gente tensionar esses lugares esperados dentro da estrutura de programação, né, a gente questionar um pouco esse lugar. Então, isso foi bem interessante também. Rapidinho, porque tem essa coisa da questão dos jovens, tem a mostra jovem, eu não sei que você pode acompanhar assim, algumas formas de olhar para um recorte de idade com relação aos personagens, com relação às temáticas, mas que, enfim, a gente também faz um recorte de idade dentro do recorte da mostra jovem. A gente viu umas tendências, por exemplo, de algumas pessoas jovens, assim, de ensino médio, que fizeram inscrição de filmes feitos coletivamente. Isso nos chamou a atenção, por exemplo. Existe isso acontecendo no Brasil, isso está na nossa programação. Pessoas entre ensino fundamental e médio fazendo filmes juntos, filmes de baixo orçamento, e propostas muito interessantes. E com relação à sua pergunta da programação, pensar assim, pelo menos nos curtas, quando a gente tem algum diretor que talvez tenha alguma tradição ou já tem uma produção maior e que a gente coloca ele na programação com os diretores novos, a gente pensa nessa complexidade da programação, porque a junção entre esses diretores, inclusive para fazer os debates, é algo rico, geracional, de tempo de produção,
e também de contrastes de produção. Então, óbvio que a gente pensa nos diretores novos, mas esse ano foi algo que a gente pensou muito de falar, cara, o filme tem que ter proeminência, né? São os filmes, não é só pensar na marcação de diferença dos diretores, mas é pensar, se a gente coloca um diretor que tem mais longevidade de produção, como um contato com um filme de alguém mais jovem ou mais novato, digamos, gera algo também, gera um caldo também. Então, a gente pensou sobre isso e tem uma característica, acho que atual, que é alguns cineastas pararam de produzir por um tempo. Justamente, por exemplo, nos cinemas negros, algumas pessoas foram para o mercado, né? Estou pensando em streamings e televisão, e a gente falou, cara, para onde essas pessoas forem produzir? E são pessoas que tiveram uma certa repercussão aí. A gente pensou sobre isso, que não são pessoas velhas, por exemplo, são pessoas que produziram por um tempo, a gente está falando dos últimos 20 anos, mas que a gente olhou para essa volta. Por exemplo, acho que o filme da Yasmin Tainá, que está na Panorama, O Tempo é um Pássaro, é uma dimensão dessa, não é uma diretora velha de idade, mas tem uma produção marcada, importante para o cinema negro, para os cinemas negros contemporâneos, e tem um respiro de retorno que a gente achou interessante, por exemplo. Então, são matizes assim que a gente olha para aliar, né, essas gerações de produtores, de autores. Gente, está chegando no fim. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, que teve um rapaz ali que levantou a mão para fazer uma pergunta. Infelizmente não vai dar tempo, mas você procura a gente depois, por favor. E só para finalizar, é Cecília o seu nome? Cecília, tem uma coisa que eu acho que é uma marca e um trabalho político da história da Mostra de Tiradentes, é que uma mostra que nós criamos, que o Kleber criou, mas que nós mantemos, que é a Mostra Aurora, por exemplo, de longas. Nessa mostra, a ideia é que não existe, a priori, legitimidade de quem pode exibir um filme num festival ou não. Exibimos filmes, por exemplo, realizados em mini-DV. Tem um filme chamado Filme de Aborto, do Lincoln Pericles. Quem viu o primeiro filme ontem, da homenagem, Roubaram um Plano, ele esteve aqui na Aurora, mostra de longas, competitiva, com um filme feito, sei lá, com R$100. Não passou por uma universidade, não é das classes médias de São Paulo, está bem longe da Zona Oeste paulistana. E, assim, não foi a mostra, foi o trabalho dele que consolidou ele, um dos nossos principais cineastas hoje, fazendo filme com R$100, com uma equipe, ou com editais pequenos, com uma equipe pequena, com editais pequenos lá. Então, assim, a ideia de legitimidade, quem pode entrar, quem não pode, isso contemplando a sua questão também, e a gente não tem isso. Assim, alguns editais, você vai ver, tem critérios cerceadores. Quem tem legitimidade ou não. Ou, por exemplo, uma produtora que tem uma pontuação X. A gente não tem isso, né? Obviamente, é um universo muito grande de filmes. E pessoas da sua idade, adolescentes, fazem filmes. Por exemplo, a Mostra Foco tem um filme realizado numa oficina. A gente vê aqui alguns filmes realizados em oficinas. Para os filmes serem exibidos aqui, eles precisam, primeiramente, existir. Então, por exemplo, por que a gente exibe filmes, muitas vezes, de oficina? Porque são filmes que existem e que muitas pessoas entre 15 e 17, 18 anos de idade fazem. Então, esse espaço ele existe. Agora, é necessário que os filmes existam, né? Você que está começando e gosta, você está convidada a começar a fazer filmes e apresentar aqui e inscrever. Tá? Porque é isso, assim, o espaço está aberto. A priori, não existe alguém mais ou menos legítimo para entrar. Tá? Inclusive, alguns filmes aqui, cheios de legitimidade, muitas vezes não entram por uma configuração da programação. Né? Então, assim, não rola carteirada. Tá bom? Então, é isso. Valeu, gente.